Agronegócios. Hoje aqui no seu Paracatu Rural, Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, Paulinho Bonança, lá do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu e também da FAENG, está aqui conosco conversando sobre diversos assuntos. E nesse bloco agora, Paulinho, nós vamos falar sobre mercado agrícola e pecuário. Como é que anda aí a movimentação na região, no Brasil como um todo? Você está na parte agrícola também, né, como produtor rural, e além da pecuária, que é o seu forte, a sua paixão. Mas no geral, como é que está vivendo aí os produtores rurais aqui de Paracatu, nesse cenário atual que a gente está tendo? Então, Francis, a gente tem visto aí uma recuperação aí na pecuária, um pouco aí do gado, né? O mercado da carne tem dado uma reagida, né? Tem sinalizado uma alta nessas últimas 2 semanas. E aí a reposição do gado também já deu uma melhoradinha, né? Também. Nos grãos aí, o milho e o sorgo vem caindo um pouco, mas dentro de um patamar que já era esperado, essa queda, uma queda que não é muito pressionada para baixo demais, né? Vem se mantendo aí também. E o mercado da soja, né? O mercado internacional, o mercado está meio que ainda patinando um pouco, né? O mercado da soja tem dia que ele abre em alta, no final do dia ele fecha com uma queda e vem preocupando um pouco, porque a gente também está preocupado com os custos de produção, né? A gente sabe que os insumos também deram uma baixada, o adubo abaixou bastante, os herbicidas também tiveram uma forte pressão para baixo, porém ainda sementes, fungicidas ainda estão nos patamares bem elevados, né? A turma ainda não está bem adiantado com as lavouras igual costuma estar nos outros anos, né? Produtores tentando fechar o preço de soja aí futuro, aí na caixa de uns 115, 120, também não estamos conseguindo nem esse preço aí. As ofertas aí essa semana foram de 110, 112, né? Então assim, cada um tem que fazer o seu custo ali para ver realmente se pode fechar, se não pode fechar. A gente tem conversado com bastante aí dos consultores, dar a dica para os produtores aí que é um ano difícil, então a gente tem que fechar alguma coisa, travar pelo menos o custo de produção, para depois, se nós tivermos uma forte queda lá na frente, a gente não acabar de queimar a gordura que ainda tem, porque a coisa está ficando bem apertada. A gente tem visto aí reclamação por parte das revendas, que estão vendendo pouco. Máquinas já sofreram uma pressão de quedas nas vendas, já estão abaixando um pouco, porque máquina tinha subido muito, né? Nos últimos 2 anos estava um absurdo. E as vendas também recuaram bastante, que num momento desse não dá para você fazer investimento, né? As taxas de juros se elevaram de um ano para cá também, né? Que isso aí era fato que iria acontecer. Então muita cautela e cuidado. Tem a questão também política que influencia também na tomada de decisão do produtor rural, né? Muito. Bom, dentro da área que o produtor rural ainda tem um certo controle, hoje, Paracatu, por exemplo, a gente tem muita produção de soja, de milho semente e feijão. São as principais culturas. Exatamente. Quais são as outras alternativas que hoje o produtor rural está parando e fazendo as contas? Falando, será que funcionaria nisso? Já que, por exemplo, soja caiu bastante, feijão está aí meio que, apesar de estar numa época que já está tendo colheita já do feijão, né? Já começou a colheita. Mas a safra é pequena. E mesmo assim os preços estão ainda baixos. Alguns analistas, inclusive o Brandalize, já falou que poderia estar num valor mais alto, né? O presidente do IBRAF também fala que poderia estar num valor mais alto. Mas na nossa região aqui, quais seriam essas alternativas? Então, Francis, na nossa região aqui a gente não tem muito aonde recorrer outras culturas, né? O pessoal tem investido um pouco no trigo, igual a gente já conversou outras vezes aqui, o pessoal plantando os trigos no pivô, alguém arriscando um pouco do trigo aí na safrinha aí, na região também, né? Na altitude mais alta, como no vão aqui embaixo também fazendo safrinha, né? E a alternativa nossa aí é talvez um algodão, igual a gente já conversou aqui também sobre isso, fazer um movimento aí para ver se a gente consegue fazer alguma coisa sobre algodão, né? E fruta. Nós temos um mercado aqui excelente para isso, né? Nós temos um clima bom, água, solo, mas a gente ainda não tem essa vocação, né? Eu acredito que não vai demorar muito, nós vamos partir para essa outra modalidade aqui, a fruticultura, que é uma boa alternativa, tem uma boa rentabilidade para o produtor, né? Então assim, as frutas que a gente consome aqui em Paracatu especificamente,
a gente sabe que 90% delas vem de outros municípios do Brasil. Entendi. O arroz está sendo bem cultivado aqui também? O arroz também é pouco, né? A gente, Paracatu, já produziu mais arroz. Né? Quando o preço do arroz tá melhor, alguns produtores fazem aí uma segunda safra de arroz aqui no município, né? Entendi. Além do feijão carioca, o produtor aqui de Paracatu tem utilizado outras variedades também? Então, o pessoal planta aqui o carioca, planta muito o estilo, né? Planta o dama, o rajado, né? A gente aqui tem várias alternativas. Tem gente também que está abrindo áreas aqui no vão, que tem, né? Sem estar irrigado aí com feijão fradinho, né? O feijão de corda também, né? São alternativas que a gente tem hoje. E o feijão plantado em Paracatu é o feijão altamente comercial, né? Entendi. É o feijão que o mercado quer, né? Vamos fazer o seguinte, eu falei que a gente ia falar sobre pecuária também, do mercado pecuária. Vamos rapidinho para o intervalo e a gente volta falando sobre o mercado pecuário. Beleza? Beleza. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Agronegócios. Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, também membro da FAENG, está aqui comigo hoje, prosseando. A gente está falando aqui sobre diversas questões que envolvem a vida do produtor rural. Nós já falamos aqui sobre emprego, sobre treinamento, curso, capacitação. Falamos um pouquinho aqui da agricultura na safra aqui de Paracatu, mas na verdade de mercado, né? O Paulinho, a gente começou a falar no bloco anterior das safras, né? Do que o produtor rural de Paracatu pode estar tendo como alternativa, enfim. Mas olhando a situação que o mundo está vivendo, né? Questões, guerra na Ucrânia, climáticas em diversos países grandes produtores que influenciam positivamente ou negativamente os valores das cotações, o que a gente está vivendo no Brasil, os países vizinhos. O que hoje o produtor rural, agricultor, vamos falar do agricultor, está vendo para esse restante de ano 2023 e já pensando na continuidade dessa safra 23-24? Está com uma esperança boa, o Paulinho? França, parar a gente não pode, né? O produtor não vai parar, mas a gente está um pouco preocupado, todo mundo com muita cautela, né? Igual eu falei, essa época já estava todo mundo já praticamente aí com adubo, semente, grande parte dos defensivos já pronto para esperar a safra. E a gente vê que o mercado está bem bagunçado, né? As revendas aí estão, a gente tem conversado com a turma que não tem vendido, tá parado. Então o produtor está preocupado, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. É aquilo que a gente falou, fazer cotações, ver o melhor custo. Esse ano é ano de fazer um arroz com feijão, não inventar moda, tá? Porque se a gente tiver um ano difícil o ano que vem, que as previsões do mercado internacional elas não são boas. Essas projeções a gente vem acompanhando. O produtor veio no noticiário, o estoque mundial, né, tá alto, né? Os nossos importadores, né, estão comprando menos. Então nós temos que pensar tudo isso. Não adianta a gente produzir muito e não ter para quem vender. É o que realmente está acontecendo agora. Produtor de soja, nós estamos com mais de 50% da soja ainda guardada, sem comercializar. E aí a gente vai entrar com uma soja logo mais daqui um ano, menos de um ano, né? Daqui 9 meses nós estamos com outra safra colhida. Os Estados Unidos estão passando agora por um momento de dificuldades climáticas. Mas a USDA já soltou um boletim agora essa semana. Diz que vai haver uma queda? Vai, mas não vai ser aquela queda que estava se
se esperando. Então, assim, o mercado tem que ficar muito atento, o produtor tem que ficar muito atento. E é momento de preocupação, porque mesmo que a gente consiga fazer esse ano agora, a safra 23-24, com um custo um pouco mais barato do que o anterior, nós não sabemos como é que vai estar o mercado lá na frente. Porque antes a gente estava conseguindo prever. O produtor não estava nem travando o preço de soja, de milho. Agora tem que ficar atento para travar. Nós precisamos achar essa luz no final do túnel. Senão vai ficar difícil. Hoje em dia o agricultor tem que ter uma equipe boa trabalhando com ele. Né? Ele tem que ter um conhecimento. Ele tem que acompanhar o mercado todo dia, né? Ver se tem perspectiva de queda, de alta. A gente sempre trabalha com média. Eu vendi uma soja de 155 e ela agora está 115. Eu preciso fazer uma média. O duro é aquele que não vendeu nada em 155 e agora a soja de 115 não vai fechar as contas. Então a gente tem que trabalhar com uma média. Eu sempre gosto de trabalhar com média para cima. Mesmo que você venda às vezes um pouco mais baixo, mas com média para cima. Né? Média para baixo é ruim, mas o duro é não vender nada. A gente tem que ficar muito atento a isso. Entendi. E a pecuária? Mesma forma. Né? A gente fica esperando a arroba do boi a 300, 300, 300 e ela vai a 298, a gente não vende, esperando o danado do 300. Ela não vai a 300, aí ela começa a cair para 295, o que acontece? Todos os pecuaristas vão lá e vendem a 295, o boi vai para 290, 285, 280, 275. Entendi. É o efeito manada, é o efeito dominó ao contrário. A gente faz o mercado cair. Ô Paulinho, na questão da pecuária, principalmente de corte, o reflexo hoje que a gente está sentindo aí do baixo valor é uma grande oferta de animais. Isso aconteceu lá no final de 2019, 2020, quando teve aquele boom de exportação de carne bovina, quando o preço da carne aqui para a gente consumidor subiu demais, porque estava faltando no mercado. E aí o produtor rural começou a falar, vamos melhorar então o plantel, vamos colocar... Foi o certo a fazer, mas muita gente colocou. E agora, além da demanda ter diminuído, vem também uma oferta grande. Mas por que o preço lá no supermercado não está caindo? Então, Paulo? Isso aí é um problema sério, viu? A gente até costuma brincar que fala que a gente toma um boi que chegou a 290 o ano passado, nós estamos vendendo agora 220, 230, ele já teve a 210, você vê. De 300 caiu para 210. E agora ele está tentando recuperar. E no supermercado, nas gôndolas, nas prateleiras, nos açougues, a carne não cai R$2, R$3. Aí os consumidores acham que nós, que estamos produzindo lá na base, que estamos ganhando dinheiro. E não é a realidade. A gente sabe que o custo de transporte aumentou. Teve um acréscimo bom aí na questão de combustível, principalmente do óleo diesel. Seria um dos pontos que justificaria, Paulo? Na verdade é um dos pontos que ajuda, né, nessa conversa, num contexto, mas a gente sabe que há um grande cartel no Brasil de 3 grandes frigoríficos que dominam o mercado, que são grandes exportadores e que eles ditam o preço. Essa é a grande verdade. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Né? A margem não cai. Se tiver que mexer na margem deles, eles não deixam a margem cair, mexem lá na base. Vamos diminuir o preço da carne, né? Do gado. Como que o produtor rural, pecuarista, principalmente do gado de corte, está tentando trabalhar para minimizar essa questão? Ele tem a força, porque ele é que produz. Sim. Tem grandes frigoríficos, como você falou, que é quase que um cartel. Mas de que forma que o produtor rural pode unir para tentar resolver essa questão? Então, a gente tenta fazer alguns movimentos aí, mas com pouco resultado, sabe? Porque o que acontece? Eu estava falando lá de 2020. Nós tivemos uma virada do ciclo lá, é a hora que o gado sobe, tem a falta de bezerro, a oferta de bezerro diminui, a retenção de matrizes, né? E agora nós estamos passando um momento ao contrário, nós estamos no ciclo de baixa. O bezerro vem caindo, o boi gordo vem caindo, o preço da vaca vem caindo. O que está interferindo no mercado? Essa queda. Uma oferta grande de fêmeas para abate, o pecuarista está descapitalizado, ele precisa, quem mexe com cria, está matando mais fêmeas, e quem também às vezes faz um pouco de gado para engorda, sempre tem matrizes também.
acaba abatendo aquelas fêmeas, atrapalhando um pouco o mercado do boi, né? E assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que brigar com os frigoríficos. E é uma briga que já vem desde a década de 60. É uma quebra de braço. A gente reclama do peso, do preço. Você sabia que no preço da arroba, ali naquele preço da arroba, quando eles estão pagando para o pecuarista, dentro do preço já está embutido todo o boi. O couro já está sendo pago ali. O frete que quando compram os frigoríficos, o frete é por conta deles. Já está incluso ali dentro daquele preço da arroba. Então é uma briga de pesada e que nunca se resolve, né? Nós temos aí hoje um problema seríssimo, que é o boi China, né? Que é o boi um boi mais jovens, né? Até 2 dentes, quer dizer, não um boi precoce. E aí? A gente manda os nossos animais lá, são abatidos, uns vêm boi China, outros não vêm boi China, vários preços dentro daquela comercialização daquela combina. Um exemplo, um boi comum 220, um boi China 240. E aí? A gente costuma vir animais de 2, 3 classificações diferentes dentro daquele abate realizado. Então assim, é uma briga que nunca vai acabar, né? Há discussões, há intervenção do Ministério. A gente fez tipificação de carcaça, fez um programa adequado para aquilo. Como é que é o boi brasileiro? O boi vem melhorando. A gente, há 20, 30 anos atrás, um boi era boi de 4, 5 anos com 16 arrobas, 15, 16 arrobas. Hoje o frigorífico já quer um boi de 20 a 21, uma carne padronizada, um marmoreio. Mas eles estão realmente pagando por essa qualidade, aonde o pecuarista está investindo, está gastando dinheiro para poder ter uma valorização. É isso que a gente tem que moldar. Entendi. Bom, uma das coisas que poderia estar acontecendo se reduzisse o valor do produto vendido ao consumidor final, né, a carne, se ela fosse um pouquinho mais barata, poderia aumentar o consumo. Isso ajudaria o produtor rural, porque ele conseguiria ter o equilíbrio entre oferta e demanda a seu favor, né? Isso aí. Por exemplo, a gente vê algumas promoções aqui na cidade durante a semana. Só para você ter uma ideia. Por que na quarta-feira, na quinta-feira, na terça-feira, eles pegam e abaixam o preço das carnes e durante os dias da semana aquele preço volta? Aquilo está diminuindo a margem dele? Não. Está atraindo consumidores. Então é aquilo que você está pensando. A gente tem condições de abaixar a carne, ter margem para todo mundo ganhar. Mas hoje a grande realidade, quem está ganhando hoje, né, nesse mercado aí, são as grandes empresas frigoríficas, tá? E o varejo. O problema é que se o produtor rural ficar desestimulado, aí diminui muito a oferta de animais e o preço vai lá nas grimpas, como diz nós por aqui, né? É isso aí. O trem fica feio. É isso aí. Paulinho, prosa boa, a gente vai conversando e vai esquecendo do relógio, já tá na hora de terminar o programa. Uma pena. Muito obrigado pela sua participação. A gente está aqui também. Eu aproveito até o espaço aqui, esse momento, para poder falar para o nosso ouvinte. Fala assim, Franz, da próxima vez que você for conversar com o Paulinho, fala com ele para falar sobre tal assunto. Gente, manda essas demandas para a gente aqui, para a gente cobrar aqui do Paulinho e de todos os outros agentes também envolvidos aí das lideranças do agro de Paracatu, para a gente poder prosear aqui e trazer informações para você, tá? Paracatu Rural está aqui justamente para isso, para levar as informações para quem precisa receber essas informações. Paulinho, muitíssimo obrigado a sua participação hoje aqui. Deixe seu bom dia aí. Eu que agradeço, Francisco, mais uma vez pela oportunidade. Nós estamos lá no sindicato, aí na rua Rio Grande do Sul, 1204, de portas abertas. Venha tomar um café com a gente, toda a comunidade, né? As pessoas vão lá no prédio, a biblioteca municipal tá lá, a moçada olha lá dentro, entra, toma um café. Venha entender, venha conhecer um pouco do agro, a importância que o agro tem em nossas vidas, né? Com certeza. Então estamos lá e você tem que aparecer lá também. Vamos gravar alguma coisa lá, uma hora lá, vai lá tomar um café com a gente. Vamos lá. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, um grande abraço a todos aí, um ótimo dia a todos aí.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Bom, então reforçando, para você ser nosso parceiro, primeiramente eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal youtube.com/paracaturural ou simplesmente pesquisando no seu aplicativo por @paracaturural. Inscreva-se no nosso canal, marque o sininho, convide os amigos também para acompanhar o conteúdo do Paracatu Rural no YouTube. Além do YouTube, você também pode acompanhar o nosso conteúdo em outras plataformas, pesquisando por Paracatu Rural também, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de podcast. No nosso site, paracaturural.com, você pode cadastrar o seu e-mail. E ainda, nas publicações, você curte, comenta, salva, compartilha também com os amigos, marca os amigos, né? Comenta os posts, os vídeos. Se puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você, empresário, anuncie o seu produto e a sua empresa, o seu serviço, aqui no nosso programa, no nosso site ou nas redes sociais. Assim você estará nos ajudando a trazer mais notícias, mais informações do agro, nacional e internacional no nosso Paracatu Rural. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, pela TV e pelo rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui, hein? Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.